Olá, queridos, começando aqui o nosso texto, Mateus 19, versos 16 em diante. A palavra de Deus diz assim: eu gostaria que você dedicasse aqui sua atenção, que você não se dispersasse, mas que você ouvisse com atenção cada palavra. O verso 16 começa assim: e eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: quais? Respondeu Jesus: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: tudo isso tenho observado. O que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terá um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Senhor, esta é a tua palavra. Em nome de Jesus, fala com a gente. Esse texto pode nos ensinar algumas lições. Nós estamos muito habituados a um movimento, a uma lei quase que inercial, que nos faz andar numa determinada direção. Para nós é difícil começar algo novo, porque parece que tem alguma coisa nos segurando. E também para nós é difícil parar as coisas que nós estamos fazendo, porque parece que é igual quando a gente está dentro do ônibus. Na hora que o motorista arranca, o meu corpo fica, e na hora que ele freia, o meu corpo vai. E isso acontece muito nas nossas vidas. Existem determinadas situações que a gente sente uma dificuldade enorme em começar a caminhar naquela direção. E existem outras questões que a gente tem uma dificuldade enorme em parar com aquilo. E às vezes o que a gente vai vivendo é simplesmente esse movimento da vida. Como aquele que se permite subir com a maré, mas também se permite descer com a maré. E onde implica pouca consciência, pouca vida, pouco interesse, pouco envolvimento. É simplesmente o hábito. É simplesmente aquilo que eu estou acostumado a fazer. Eu estou de alguma forma vivendo aquela realidade sem muitos questionamentos, sem realidades mais profundas. Eu estava lutando com o Senhor no bom sentido, para dizer uma palavra na minha oração, que de fato conseguisse expressar o que havia dentro da minha alma, enquanto angústia, enquanto verdade, enquanto clamor, enquanto confessar aquilo que vai dentro de mim, porque a gente vai se habituando com algumas questões e de repente você está de joelhos curvados, prostrado e falando coisas, mas não necessariamente aquilo tem carregado como entrega a Deus, como comunicação diante de Deus, algo que de fato expresse a minha alma, algo que de fato me desnude diante do Senhor enquanto verdade. Às vezes é tudo muito adequado, é tudo muito aparentemente perfeito, é tudo bem feito, é tudo feito a contento, mas às vezes a gente precisa de algo mais profundo. É como um bom dia, é como uma ideia que você diz: olá, tudo bem. É como um esbarrão que você dá com uma pessoa na rua, mas que de fato você a cumprimenta, ou você olha para ela, mas trata ela com gentileza, com educação, mas não de fato que aquilo signifique algo lá dentro de você profundo. Nós temos acostumados a viver a partir da superficialidade. Nós criamos um critério daquilo que é aceitável, adequado, e à medida que nós estamos cumprindo essa realidade, parece que está tudo bem, mas o Senhor está clamando por alma, porque nós perdemos a perspectiva relacional do Evangelho.
Nós vamos transformando o evangelho num gabarito fora de nós. E quando a gente consegue se perceber adequado do lado de fora, parece que as coisas estão bem do lado de dentro, mas não estão. E este jovem aqui é uma prova disso. Está tudo muito bem do lado de fora. Está tudo andando bem do lado de fora. Mas do lado de dentro, ele tem uma pergunta, ele tem uma angústia, ele tem uma necessidade, ele tem um clamor. E esse clamor é por vida, para que aquilo que eu faça não seja algo morto em si mesmo, para que nas coisas simples que eu me proponha a ser e a fazer, aquilo carregue verdade, aquilo carregue a energia vital, do tipo de coisa que vale inclusive a pena morrer por aquilo. Então a gente vê essa estrutura sendo formada e construída e erigida, mas às vezes nós olhamos e aquilo parece um teatro bem montado, sabe? Um circo de Soleil, é admirável do lado de fora. Aliás, não há nenhuma crítica aqui ao circo de Soleil, é maravilhoso, mas eu quero dizer que vale mais esse espetáculo do lado de fora do que de fato aquilo que vai do lado de dentro. Nós fizemos isso com a lei, por exemplo, do Senhor, né? Jesus está lá com os seus discípulos e eles estão diante de uma necessidade humana, eles estão com fome. E eles entram então numas plantações e eles vão lá e eles colhem algumas coisas e eles debulham, eles descascam, sei lá o que eles fazem, mas o que eles fazem não pode ser feito. E não pode ser feito por quê? Porque existe uma lei que diz que no sábado não poderia se fazer absolutamente nada, nenhum tipo de trabalho, nenhum tipo de esforço, que dirá você entrar numa lavoura já diz algo, colher aquelas espigas e descascá-las, e então recebe uma censura aqueles discípulos de Jesus, por aqueles que transformaram a relação com Deus numa coisa proforme. E eles dizem assim, viu, os teus discípulos estão fazendo o que não é lícito ser feito no dia de sábado. E ele diz assim, rapaziada, vocês não entenderam nada, a lei existe por causa desses caras. A lei é relacional, ela existe por causa de gente, ela existe para abençoar a vida das pessoas. À medida que ela começa a consumir a energia e a vida das pessoas para poder se manter ou se estruturar enquanto valor maior do que as pessoas, então a lei perdeu totalmente o seu sentido. Eu quero dizer para vocês que o sábado existe por causa dos homens ou por causa do homem, e não o contrário. A lei existe para abençoar a vida deles, era isso que eu queria com a lei. Mas vocês transformaram a lei em algo não relacional. Vocês transformaram a regra num fim em si mesmo. E a regra que servia para facilitar a vida humana, hoje ela está complicando a vida humana. Esses caras estão com fome, verdadeiramente com fome, mas eles não podem. Por quê? Porque não pode. Por que não pode? Porque não pode. Eu não sei porque não pode, é porque não pode. Vai ficando esse negócio que a gente vai fazendo, porque virou uma tradição, virou uma regra, virou uma moral. Mas o anseio desse jovem aqui e o anseio de Deus comigo e com você é um anseio relacional. Deus falou lá em Gênesis 1:26 que queria fazer uma família, que queria ter filhos, que queria expandir sua família quando pensou em mim e em você. A Trindade reunida naquela conferência cósmica começou a pensar em algo que já estava em Deus desde a eternidade, desde que Deus é Deus. Você estava no coração de Deus desde que Deus é Deus. E quando Ele exprime isso do lado de fora, quando Ele se desnuda na alma, na reunião da Trindade, onde
todo mundo pode estar nu e ninguém se envergonha, porque há relação, porque há intimidade. Ele diz assim: façamos o homem. E alguém diz: como? Eles vão fazer igual a gente. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e governe ele como nós governamos. Expresse ele o nosso reino. Seja ele nosso filho, nosso herdeiro. Seja ele da nossa família. Domine ele sobre tudo que é nosso, sobre toda a criação. E a palavra de Deus vai nos ensinar que na viração do dia, Deus se detinha diante do homem. Ele ia a um encontro com o homem, ele ia para o happy hour, ele ia lá trocar ideia com o homem. Mas depois, o pecado, quando ele entra, ele põe um fim às relações, ou a verdade das relações. A palavra de Deus vai dizer que o nosso pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. E à medida que nós ficamos sem esta conexão, todas as nossas relações estão sofrendo prejuízo. Ontem eu fui falar numa igreja metodista, e eu falei para aquelas pessoas, eu falei: rapaziada, se vocês querem investir em algo na vida de vocês, invistam nos seus relacionamentos. O sonho que arde o meu coração é de uma comunidade extremamente relacional. Isso não é algo simples de fazer, isso é só o Senhor que pode fazer, porque a gente está muito superficial nas nossas relações, inclusive com Deus, e isto gera também um problema relacional entre a gente. E o Evangelho quer restaurar isto, quer restaurar o fato de que Jesus morreu numa cruz como expressão do amor de Deus por gente. A palavra de Deus vai dizer que a maior declaração de amor de Deus foi o seu Filho entregue numa cruz. Deus amou o mundo. E aí coloque você, eu, nós, de tal forma que Ele deu o seu Filho numa cruz, para ter relacionamento. Sabe aquilo que impedia a relação? Era o pecado. Então, o Cordeiro de Deus veio tirar o pecado do mundo. Não é para que você fosse para o céu, não é para que você fosse abençoado, é para que Deus pudesse ter de novo um filho e uma filha, para que você pudesse ser de novo filho e filha de Deus, ter relacionamento com Deus, ter a sua identidade resgatada. Mas nós transformamos essa estrutura em algo que nós comemos e nos lambuzamos e nos fartamos, e é isso que está na primeira fala do menino, do moço. Ele diz assim: mestre, o texto vai dizer: e eis que alguém aproximando-se lhe perguntou: mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Muita gente se aproxima de Deus, se vê impulsionado a estabelecer um contato, uma relação, uma conversa, um bate-papo, mas chega num pressuposto totalmente errado. Chega num pressuposto de que relação é algo que se aprende como receita. O que se aprende como receita é religião, é dogma, é estrutura. Faz assim, não faz assado. Porque essas estruturas do lado de fora, elas não precisam de alma, elas não precisam de verdade, elas são pragmáticas. Desde que você as cumpra do lado de fora, está estabelecido. Esta é a árvore do conhecimento do bem e do mal, esta é a árvore que nos privou da relação. E nós vamos buscar uma relação com Deus, muitas vezes pautado nesta árvore, na árvore de saber o que se deve fazer.
Nenhum rapaz chega para uma moça e fala assim: o que eu devo fazer de bom para poder namorar você? Nenhuma moça chega para o rapaz e diz: o que eu devo fazer de bom? Aí, paga 10 flexão por dia, come menos de 2.000 calorias, ganha tanto de dinheiro, daí você volta aqui. Não, não é assim que funciona. Algo vai acontecendo que é inexplicável. Aquele amor que era pequenininho começa a crescer. Aquele interesse que era num nível passa para um segundo nível. E daqui a pouco você tem dificuldade em deixar a sua namorada no portão da casa dela. E você nem sabe explicar muito como que aquilo aconteceu. E às vezes você olha para o cara assim, alguém olha para o cara e fala: meu, não sei como essa menina namora esse rapaz. Ou eu não sei como é que esse rapaz namora essa menina. Porque não é algo que a gente tem como medir. Tem um poeta que diz assim: é por isso que não se ama quem se quer, se ama quem se ama. O amor é algo inexplicável, a relação se dá também da mesma forma, porque o amor, eu não estou falando em endereço, não estou falando em ficar, não estou falando nada disso, estou falando de amor. O amor é Deus. O amor, a palavra de Deus vai dizer que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes. Se você de fato ama alguém, e aqui o amar temos um critério, a palavra. Isto é um milagre. E isto é Deus se expressando em você, é Deus se dando a você. Quando você se importa com alguém, independente do seu prejuízo, inclusive, é um milagre que está acontecendo. Mas às vezes a gente se aproxima de Deus e a gente se aproxima nesse critério: o que eu tenho que fazer para Deus gostar de mim? E aí Jesus, ele já quebra essa estrutura de cara. Ele fala assim: querido, por que você está me perguntando sobre o que é bom? Não adianta você saber o que é bom e o que é ruim, adianta? Aliás, você sabe. Aliás, você sempre soube. Aliás, você se apartou de mim porque soube. Porque fez de você o seu próprio critério de bondade. Você passou a ser o seu aferidor de certo e de errado. Não adianta você perguntar para mim sobre o que é bom, porque a única que pode realmente ser esse critério é Deus. Por que você me pergunta acerca do que é bom, se bom só há um? Não faz sentido esta pergunta na sua boca, porque você não é bom. Não do ponto de vista ou quando Deus é o critério. Você pode ser melhor que o Fernandinho Beiramar. Você pode ser melhor que eu. Mas eu não sou o critério e nem o Fernandinho Beiramar é o critério. Bondade é Deus. E aí o Senhor fala assim: tá bom. Você quer andar por esse caminho mesmo? Então faz o seguinte: cumpre a lei. Aí ele diz assim: qual? Ou quais? E o Senhor lhe dá uma lista para ele. E ele fala assim: pô, tenho feito tudo isso já. Desde pequenininho tenho feito tudo isso. Tenho andado certo desse jeito. Só que isso não funciona. É o que o jovem diz. O Evangelho não tem como objetivo fazer de você um bom cidadão. Você vai ter uma vida muito mais tranquila, obviamente, se você andar de acordo com a moral. Em relação a alguém que anda em discordância com essa realidade. Só que Deus não quer fazer de você um bom cidadão. Deus quer fazer de você um filho e uma filha de Deus. E isso envolve vida. Para o meu filho ser meu filho, teve que acontecer a primeira coisa importante, a relação entre eu e essa moça linda que está aí, chamada Lili, minha esposa.
Por quê? Porque a vida se dá na relação. Viver para si, viver sozinho, viver como um indivíduo não gera vida. A vida sempre se dá no encontro. Ela é sempre uma possibilidade na relação. É assim que Jesus nasceu, por exemplo. Maria falou, mas viu, eu não tenho relação com nenhum homem. E o anjo fala assim, não, mas você vai ter com Deus. Vai descer sobre ti o Espírito Santo. E a sombra do Altíssimo vai cobrir você. A partir desta relação, o ente santo que há de nascer de ti será chamado o Filho de Deus. E aí a vida brota. Essa é a pergunta. A pergunta é sempre sobre a vida. Porque às vezes, mano, as coisas estão muito adequadas, você está fazendo tudo certo, igual esse rapaz, tudo isso eu tenho feito desde a minha meninice, o que ainda me falta? Porque eu percebo uma falta, eu percebo que há em mim uma fome que não é saciada, eu me percebo o tempo inteiro em inadequação, eu estou o tempo inteiro devendo, ou estou o tempo inteiro precisando de mais. Não importa o que você faça, a quantidade que você faça, e não importa a qualidade do que você faça, no sentido da quantidade com que você faz. Você pode sorver o mundo inteiro, você pode ser sábio, mas você pode ser o mais sábio da sua cidade, você pode ser o mais sábio do seu estado, do seu país ou do mundo, que você vai chegar lá e vai se deparar com uma falta. Estou fazendo tudo certo, mas ainda me falta. O que me falta, Jesus? Aí ele fala assim, irmão, você quer ser perfeito mesmo? Você quer saber qual que é a real? Ele fala, eu quero saber, Jesus. Não aguento mais. Aí ele diz assim, vai lá, vende tudo que é seu, vende tudo que você tem. Dá aos pobres, e você terá um reino, e você vai poder se aproximar de mim novamente, e a gente vai poder andar junto de novo. E aí o texto fala um negócio muito louco para mim. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste. O verso 22, o último versículo que a gente leu. Sabe o que é o grande problema para a nossa relação? Para a nossa relação com Deus e para a nossa relação interpessoal? O problema é sempre a posse. O problema é sempre o controle. O problema é sempre quem é o dono. Uma vez eu estava pregando numa comunidade, eu disse assim, quem gostaria de ser um bom cristão? Eu gostaria que fizesse uma fila aqui do meu lado direito aqui. Quisesse ser um bom cristão, um bom pai, quisesse ser uma boa esposa, uma boa mãe, quisesse ser uma pessoa adequada, próspera, abençoada, verdadeira, eu gostaria que entrasse aqui à minha direita. E aí formou-se uma fila assim. E aí eu disse assim, eu gostaria que do meu lado esquerdo entrassem aqueles que quisessem levar um tiro na cabeça. E daí a fila do lado de cá não prosperou, não foi para frente, irmãos. E eu disse assim, tá vendo? Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. O meu filhinho, que está com 4 aninhos hoje, eu estava na cozinha e ele chegou perto de mim, me beirando, me cheirando, e daí ele falou assim, pai, eu sou bonzinho. Eu falei, filho? Pai, eu sou bonzinho. Aí eu falei assim, mas filho, o pai não queria que você fosse bonzinho. Não, pai. Eu falei, não, o pai não queria que você fosse bonzinho.
O que o pai queria? Eu falei assim, o pai queria que você fosse obediente. Daí ele disse assim, ah não, pai, eu prefiro ser bonzinho. O que isso fala de nós, da nossa natureza? A gente está disposto a ser bonzinho, desde que eu esteja no controle, desde que eu permaneça como dono, desde que eu não abra mão do que eu tenho. É interessante que essa realidade do que eu tenho, quando a gente faz um paralelo com o capítulo 15 de Lucas, o verso 11 em diante, que é a fala do filho, pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. O texto vai dizer que o velho faz a conta e reparte com o filho os seus haveres. E a palavra ali, haveres, no original é bios, do grego, vida. Ele quer a vida dele. Ele quer comandar a vida dele a partir do nariz dele. Ou eu quero ser dono do meu próprio nariz. E aí o que o pai faz? O pai dá. E ele vai viver aonde? Próximo do pai, em comunhão com o pai, em relacionamento com o pai? Não. Ele se afasta. Você percebe o que aconteceu com esse jovem? O texto vai dizer que ele afastou-se triste. A nossa infelicidade é fruto dessa realidade não relacional. É a da realidade do afastamento. Os casais sabem o que eu vou dizer aqui. É um negócio ruim quando a gente está brigado com a mulher da gente, não é? Ou com o marido da gente. Eu não sei com o marido que eu não tenho, mas com a mulher eu tenho, eu posso dizer para vocês. Cara, o seu dia fica esquisito, cara. Nada tá muito bom, você fica meio... Afastou, irmão. Quando a gente se afasta, a gente anda em direção a nós mesmos. O afastar é isto. Aproximar-se é sempre andar na direção de alguém. É sempre andar na direção do outro. É sempre andar na direção do próximo. Nesse sentido, o que a gente vê e pode fazer como crítica hoje, se bem que essa palavra não é politicamente correta, mas eu não estou muito preocupado com o politicamente correto, é que a maioria das pessoas que hoje, de alguma forma, confessam a sua fé em Jesus, elas se aproximam de Jesus como esse moço. Elas se aproximam de Jesus, primeiramente, para saber o que ela tem que fazer para se dar bem. E quando Jesus começa a desmontar essa estrutura, a dizer, queridão, você não está aqui para se dar bem. Você está aqui para ser feito de novo, cara. Não aproveita nada de você. Eu vou ter que fazer um serviço total. Eu vou ter que fazer de você uma nova criação. O que você tem e o que dá para fazer com o que você tem, com o que você sabe é no máximo ser um bom cidadão andando na direção de si mesmo. Mas isto sempre vai te afastar do outro, seja ele Deus ou seu irmão. Eu vou precisar causar em você uma metanoia, uma mudança total, brutal, uma inversão colossal de mente e de coração. Eu vou ter que fazer de você uma nova criatura. É por isso que a palavra de Deus vai dizer que se alguém está em Cristo, as coisas velhas, me ajudem, já passaram. Eis que tudo se fez novo. Mas a gente quer se aproximar de Deus e se aproximar do outro nos mesmos critérios de antão. E Jesus já fala, não vai rolar.
Você está querendo se dar bem, você está achando que aqui é receitinha. Aqui não é receita, aqui é vida. E como que é a vida, Senhor? Explica para mim a vida, Senhor. Claro que eu te explico. Você quer saber como que é a vida? É só olhar para o vento. Você está vendo o vento? Não. Então, mas você está sentindo o vento? Estou. Você sabe de onde ele vem, para onde ele vai? Não. Então, assim é a vida. Assim é todo aquele que é nascido do alto. Vida não se explica, amados. O que se explica é bonsai. A árvore cresce, estica o seu galho e você não sabe o porquê. Por que ela tomou aquele lado? Por que ela esticou aquela raiz? Por que o tronco ficou... É por causa da vida, do vento que ela tomou, das machadadas que ela recebeu. É por causa da qualidade da vida que há nela. Vida não se explica. Não é regrinha do lado de fora. Não há nada que você possa fazer enquanto angu que possa finalizar com um prato no reino ou no banquete do Cordeiro. Porque aquilo lá já está pronto. Eu vou vos preparar um lugar à mesa. Quem sabe fazer isso é a vida. E às vezes a gente está aí querendo receitas e receitas e mais receitas. 10 passos para um casamento feliz. 10 passos para a vitória espiritual. E aí você vai. Vai cumprir tudo. Vai colher alguns benefícios de tudo isso. O que eu devo fazer? A primeira regra para você ter um casamento feliz. Vou estabelecer aqui. Você tem que beijar a sua esposa 10 vezes por dia. Você tem que beijar o seu esposo 10 vezes por dia. Você fala, é? Top. No começo você vai lá dar um beijo no maridão, o maridão fica todo feliz. O maridão chega de surpresa, dá um abraço, um beijo. Só que ele já vai dar um tique na caderneta dele ali. Ele já... 10. No final do dia ele deu 10. Segundo dia, ele vai lá, dá 10. Beijo. Terceiro dia, 10 de novo. No quarto dia ele já está de pandu cheio. Não é a regra? Estabelecer uma regra. Tem verdade esse beijo? Tem vida esse beijo? Tem alma esse beijo? E por que a gente acha que com Deus é assim, gente? De que caminhão a gente caiu? A gente transformou a reunião dos filhos de Deus numa coisa formal, adequada. E a reunião dos filhos de Deus era o lugar da comunhão dos filhos com os filhos e dos filhos com seu pai. Uma comunidade de um pai e filhos, de irmãos. Só que o caminho é sempre o mesmo. É o caminho da cruz. E a gente quer tudo, mas a gente não quer a cruz. Na hora que ele fala assim, viu, queridão, abre mão da sua vida, abre mão de tudo aquilo que você diz ser seu, e depois você vem me seguir, vamos andar junto. Aí a gente afasta e a tristeza toma conta do nosso coração, porque a gente tem muita coisa. A gente é possuidor de muita coisa. Eu acho interessante Jesus no capítulo 6 de João. Na realidade você pode pegar o 4, 5, 6 e o 7, essa história é maravilhosa, mas à medida que ele faz pão para as pessoas e as pessoas resolvem segui-lo, não mais por causa dos sinais, como ele mesmo vai dizer, vocês já não estão me seguindo por causa dos sinais, mas porque vocês comeram e se fartaram.
e as pessoas estão dispostas a andar atrás dele, elas falam assim: Senhor, que sinal tu fazes para que a gente creia em ti? E nós queremos dar uma dica para o Senhor. Nós queremos dizer para o Senhor que Moisés deu pão para os nossos pais no deserto. Faz de novo aquilo que o Senhor fez ali atrás. E aí o Senhor fala assim: então, deixa eu explicar para vocês um negócio. Não foi Moisés quem deu pão para vocês. Quem deu pão para vocês foi meu pai. Eu vou explicar mais um negocinho para vocês. O pão sou eu. Quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não pode ser meu discípulo. A rapaziada fala: pô, sem aquele pão lá que a barriga fica cheia, não vai rolar seguir o Senhor não. Nem crer no Senhor. A gente vai andar. A igreja, instituição, está cheia disso, gente. Cheia de gente que se aproxima de Jesus para saber como ou o que tem que fazer para se dar bem. Deposite dinheiro aqui, ó. Você vai receber 100 vezes mais. Isso aí não é proposta para crente. Isso é proposta para o Bill Gates. Qualquer coisa que você tiver aí para render 100 vezes mais, pode chamar o Bill Gates que ele investe. Não estou dizendo que não é, mas não deve ser essa a motivação e a minha do seu coração para fazer o que a gente faz. Porque este é o espírito contrário à cruz. Você acha que Jesus subiu na cruz para se dar bem? Ele morreu para se salvar? Não. Ele morreu para salvar a mim e a você. Salvar a mim e a você do quê? Desse cordão umbilical curto e grosso, dessa tora assim. Ó. A gente não consegue ir para nenhum lugar que não seja a gente mesmo. A minha. Você já experimentou? Faça uma autoanálise assim, muito simples. Quando alguém lhe contraria, perceba a multidão de emoções que se forma no seu peito. Você fica bravo. Às vezes você mantém a proposta do lado de fora, você faz o que é certo, mas no fundo você sabe que alguma coisa está faltando. Às vezes a sua vontade era voar no pescoço, mas você fala: não, a regra diz que é para eu ficar blasé. Aí você olha e fala: tá bom, irmão. Mas você sai dali, você sabe que alguma coisa ainda falta. Falta amor, falta compaixão, falta doação, falta tudo. Por quê? Porque eu só estou andando em direção a mim mesmo, eu só estou me afastando. E à medida que eu estou me afastando, eu estou me entristecendo. E o caminho é a cruz, amados. Jesus é o que tinha tudo e tem tudo, mas é o que se esvaziou de tudo. A palavra de Deus vai dizer que Ele tornou-se oco de Deus e assumiu plenamente a minha e a sua condição humana, porque Ele te ama, porque Ele ama você, e porque Ele ama a mim, porque Ele ama a gente, porque Ele veio salvar a gente, porque a motivação do coração de Deus é amor. Então uma igreja que a razão pela qual ela se forma ou existe é se dar bem, é uma igreja que quer saber o que precisa fazer para se dar bem, é uma igreja desse moço aqui, ó. É uma igreja que quando Jesus trucar, quando Jesus disser assim: então, querido, sabe, tem a cruz, é o que Ele falou para os seus discípulos lá em Lucas 9, o verso 23, Ele diz assim: você quer? Você quer mesmo me seguir? Não, a gente quer. Então fala o seguinte: negue-se a si mesmo. Dia a dia tome o lugar do esvaziamento, a cruz. Então venha após mim. É a mesma proposta. Cristianismo sem cruz, amados, é só mais uma religião. É só mais um amontoado de regras. É só mais um comportamento. Isso jamais vai satisfazer a sua vida. Você jamais se sentirá vivo, pleno, porque a pergunta da sua alma é por vida: o que farei eu para herdar a vida eterna?
É isso que eu e você clamamos, por vida, por identidade. E vida e identidade nós só temos em Deus. Porque você foi criado para ser um filho e uma filha de Deus. Por isso qualquer outra coisa que você tome para si como identidade está aquém. Por isso a sua alma jamais se satisfará, nem que você seja imperador do mundo, você jamais estará pleno, porque estará aquém de ser simplesmente um filho e uma filha de Deus. Mas ninguém experimenta este milagre, esta vida da ressurreição, sem antes perder a vida velha, que só quer andar em direção a si, que se afasta e se entristece, à medida que anda sempre na sua própria direção, que não abre mão, porque possui, ou pensa que possui, muitas coisas. Pensa que se banca, pensa que se sustenta. Isto é andar na religião do mundo, mas não é participar da família de Deus. É simplesmente. Às vezes eu olho algumas coisas, eu falei esses dias para Lili, eu falei, amor, você tem que pôr na sua cabeça, e eu pôr na minha, e nós temos que pôr na nossa. O que nós estamos falando aqui, gente? É evangelho, né, Maurício? Vai na contramão, cara. Vai na contramão. A gente não está aqui para ensinar ninguém a se dar bem. A gente está aqui para encorajar cada um de nós a dizer assim, vai cara, vende tudo que você tem e dá. Isso não significa que você não tenha coisas ou não possa ter coisas. Mas tem um amigo meu que diz assim, que aquilo que você tem, que você não pode abrir mão, não é você quem tem, é aquilo que tem você. Quer Deus te faça alguém rico, quer Deus te faça alguém pobre, quer você tenha muitas coisas, quer você não tenha nada, a questão não é a quantidade das coisas que você tem, a questão é que você é dono das coisas, você se considera Deus da sua própria vida, governante das suas próprias coisas, e Deus está falando, não, é chegado a vós o meu reino, deixa eu governar esse troço, mas eu não confio em Deus? Como que eu vou confiar em Deus, se eu não me relaciono com Ele? Se você precisa ir no banheiro no aeroporto, e sua mochila está pesada, e você tem um amigo do seu lado, você fala assim, fica aqui com a minha mochila, eu vou no banheiro e já volto. Mas se você não conhece ninguém, você amontoa ela naquele negocinho de mármore que tem mais ou menos 4 dedos assim, e fica, uma vez eu fiquei equilibrando aquele troço e fica ali. Porque você não confia em ninguém, cara. Porque você não confia em ninguém que você não conhece, que você não se relaciona. O evangelho ele é relacional. É para isso que o Senhor nos chama, para ser filhos e filhas. E saber que Ele não está, Ele que te deu tudo, cara. É Ele que te dá todas as coisas. Ele tem prazer em abençoar. Ele fala, eu sou galardoador, eu sou presenteador. Eu quero te dar dons, talentos, eu quero te dar. Eu quero te dar tudo, eu te dei tudo. Aquilo que não poupou o seu próprio filho, não vos dará juntamente com ele todas as coisas. Mas filho, o que você precisa, filha, é de mim. E eu vim salvar você, para a gente ter relação. E aí, cara, a relação marido e mulher, a relação pai e filho, irmão e irmã, enfim, a relação entre irmãos, tudo isso vai sendo tratado à medida que eu entrego a minha vida de fato nas mãos do Senhor. Que o Senhor nos dê a graça de não nos decepcionar com Ele, né? Quando Ele disser, filhão, filha querida, então, você não acha que a sua sacola está cheia? Você não acha que você tem muitas coisas?
Faz igual eu. Eu não tenho nem onde reclinar minha cabeça. E aí a gente vai andar junto. A gente vai ter relacionamento. E você vai ter vida. Você vai ser filho de Deus. E é a única coisa que importa. É a única identidade que lhe apetece. De fato. O que adianta o mundo? O que adianta você ganhar a admiração do mundo inteiro, os bens do mundo inteiro, o conhecimento do mundo inteiro, mas fazer da sua alma um desperdício? Não adianta absolutamente nada. O que a sua alma clama é pelo seu relacionamento com o seu Pai e pelo seu relacionamento com os seus irmãos, com as pessoas a quem Deus lhe deu o privilégio de caminhar nessa caminhada para amar. Por isso, a gente não pode perder a perspectiva relacional do Evangelho, senão a gente transforma Evangelho em religião, em uma regra fora de nós, onde quem está no controle é sempre eu, onde Deus pode ser interessante à medida que Ele contribui com o meu plano, o meu projeto de vida, mas à medida que Ele diz assim, viu, se você quiser salvar a sua vida, você vai perdê-la, mas se você aborrecer a própria vida por amor de mim, então você vai encontrá-la. Aí a gente começa a se afastar. E à medida que a gente se afasta, a gente vai encontrando com a gente. E para não andar sozinho, a gente convida a tristeza. Esse jovem, ele afastou-se triste. Por quê? Era dono. Porque era Deus de si mesmo, porque era Deus da sua própria vida. Eu queria, Raquel, se fosse possível, antes de Roberto, de cantar esta última música que a gente cantou, a penúltima música que a gente cantou. Eu não sei o nome dela. E eu gostaria de orar com você agora. Curve a sua cabeça. Esta canção que nós iremos cantar e que nós já cantamos, ela fala de rendição. Ela fala de dizer assim, Senhor, venha a mim o teu reino, de entronizar a Jesus como Senhor das nossas vidas. Por isso, na hora que você for cantar esta música, eu gostaria que você pensasse em cada palavra que você estará cantando e que você transformasse ela também numa oração. Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós estamos aqui reunidos e a gente quer demais te agradecer por tudo que o Senhor já falou e por tudo que o Senhor ainda está falando e falará conosco. Eu coloco, Senhor, a vida de cada um dos meus irmãos aqui diante do Senhor, porque o Senhor nos chama a andar com o Senhor. Anda na minha presença, diz o Senhor. Eu te farei perfeito. O Senhor é o Deus que nos chama a relação, que a partir da nossa relação contigo pode, de fato, sarar as nossas relações uns com os outros, marido, esposa, filho, filha, irmão, irmã, amigo. Senhor, a gente tem feito muita coisa certa, mas às vezes a gente se depara com esse sentimento de falta, porque muitas vezes a gente transforma o teu evangelho numa receita que tira o brilho da relação, que tira o inusitado da vida, que tira a surpresa da vida, a insegurança que a vida traz.
Porque às vezes a gente quer segurança, e a gente acha que as coisas estão seguras quando estão seguras em nossas mãos. Se a gente estiver no controle, se a gente for o dono. Mas Senhor, em nome de Jesus, dá-nos verdadeira sabedoria, dá-nos olhos para ver que a loucura da cruz é a sua sabedoria e o teu poder. Dá-nos, Senhor, a alegria de abrir mão da própria vida no teu altar, sem sentir com isto prejuízo, antes nos encharcando da vida verdadeira, a vida que vem de Jesus. Pai, toma cada família aqui representada, dá um novo começo, sara as nossas relações contigo. Senhor, como a gente quer se abrir diante de Ti, que as nossas orações não sejam orações adequadas, mas que sejam orações que expressam a verdade que vai no nosso íntimo, seja ela qual for. A gente quer se derramar na Tua presença, a gente quer ser sincero, Senhor, ao menos uma vez. A gente quer, Senhor, intimidade contigo. A gente quer lhe chamar de Pai, e que esta palavra faça sentido em nossos lábios e em nossa alma antes de qualquer coisa. Que ela seja dito do mais profundo do nosso espírito, como convicção de fé. Eu sou um filho, eu sou uma filha de Deus, e vou aprender com meu Pai, andando com meu Pai, a vida. Pai, nos livra da tentação, nos livra, Senhor, do mal, do maligno, e dá-nos, Senhor, a alegria de ser em Jesus tudo aquilo que o Senhor nos proporcionou nele. Abençoe, Pai, os casamentos, abençoe as famílias, abençoe os jovens, abençoe, Senhor, a todos aqui, a cada família representada. E nós queremos Te louvar, Senhor, em nome de Jesus. Olá, queridos, tudo bem? A gente acabou, a nossa reunião acabou de encerrar agora. A gente falou um pouquinho sobre Mateus capítulo 19, o verso 16 em diante ali, o jovem rico, que tenta pensar na relação como se fosse uma questão fora de nós, né? Um conjunto de regras. O que eu devo fazer? O que eu devo fazer de bom, né, para herdar a vida? Essa é a pergunta que está no seu coração, que está na minha. E Jesus vai explicar para esse moço que não é uma coisa do lado de fora, não é uma receita, não é o que você pode fazer. Na verdade, para você conhecer a vida, você precisa de uma dimensão relacional com Deus. E essa dimensão de relacional com Deus passa necessariamente por uma confiança em Deus. E a gente não confia em quem não conhece. Abrir mão de nós é difícil. Abrir mão de nós mesmos. E nós vemos aí uma estrutura crescendo, uma religiosidade crescendo, de gente que quer saber de Deus uma receita para se dar bem, e isso nunca foi nem será a proposta do Evangelho. Se você quiser saber mais sobre esse assunto, logo essa mensagem de hoje vai estar no nosso canal no YouTube. Agora, se você quiser fazer parte ao vivo e a cores, a gente te convida a estar com a gente todos os domingos às 19 horas aqui no Centro de Convenções do Hotel Londres Star. Venha estar aqui com a gente, é pertinho demais, aqui na região da Palhano, a 900 metros do Shopping Catuaí, do ladinho aqui do Buffet Atlântico, tá bom? Eu espero você, ajude a gente, divulgue isso aí nas suas redes sociais, para que o pessoal que mora aqui em volta, ou você que mora longe, tem ônibus que para aqui em frente. Eu quero ver você por aqui, para a gente meditar cada dia mais juntos na Palavra de Deus, poder se conhecer de forma simples, graciosa, e Deus vai fazendo aquilo que Ele quer fazer em nós, tá bom? Um grande beijo a vocês e até quando o Senhor nos permitir.